Muito bem, muito boa tarde, Sr. Secretário de Estado Adjunto da Educação, Dr. João Costa. Começo por agradecer a sua presença aqui na Fórum Estudante, numa entrevista em que tentaremos esclarecer algumas das dúvidas que subsistem nos nossos estudantes neste momento mais conturbado das suas vidas. E começaria por colocar uma questão exatamente deste tempo que vivemos. Milhares de alunos voltaram ontem às aulas, num contexto certamente diferente do que era esperado há uns meses para o recomeço das aulas. Que mensagem pensa ser importante fazer chegar a estes estudantes? Bom, obrigado e muito boa tarde a todos e agradeço o convite para estar aqui este bocadinho convosco. Bem, em primeiro lugar, como o Gonçalo disse, este é um terceiro período que não nos passava pela cabeça nenhum de nós, no arranque do segundo período, que estivéssemos a começar um terceiro período desta forma. Tenho dito que ouvi numa reunião de ministros ou seus representantes da educação da União Europeia que os sistemas educativos da Europa nunca tinham tido um impacto tão grande desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, isto mostra bem a dimensão deste momento que estamos a atravessar, pautado por muitas incertezas, por muitas novidades e pela natural ansiedade que estes contextos trazem. E foi muito bom ver as escolas a responderem. Eu acho que isto não tem sido suficientemente reconhecido por vezes, como os professores de uma sexta-feira para uma segunda-feira estavam já a tentar por todas as vias manter contacto com os alunos, planear as suas atividades de forma diferente, e este período que tivemos agora, estas 2 semanas da Páscoa e a semana antes, têm sido e continuam a ser momentos de grande trabalho, porque nós estamos a passar de um sistema de ensino que era quase 100% presencial para um sistema de ensino 100% remoto. E isto é um enorme esforço para todos, e a começar pelos professores. E por isso é-lhes devido esse profundo reconhecimento e aplauso por esta capacidade de adaptação, sendo que eles, professores, têm exatamente as mesmas dúvidas, ansiedades, preocupações familiares que todos nós temos. Portanto, porque é que eu faço esta introdução? Para dizer que a mensagem principal que nós temos de ter, em particular, ou podemos em particular passar aos estudantes, este é um momento de grande responsabilidade, em que temos de cuidar uns dos outros. E por isso, porque não estão na escola, não há toque para a entrada. O toque para a entrada é lá em casa. É preciso muita consciência em cada um que isto só vai correr bem se cada aluno quiser que corra bem. E depois uma mensagem também de outro nível de responsabilidade. Há alunos que não têm as mesmas capacidades de apoio em casa, ou de infraestrutura, ou de equipamento, ou de internet do que outros. E nós somos responsáveis todos uns pelos outros. Portanto, também compete a cada aluno perguntar assim: como é que eu posso ajudar o outro? Ainda agora estive numa reunião, também em Zoom, de delegados de turma de uma escola ali da Almada, em que desafiei o presidente da Associação de Estudantes e os delegados a fazer uma grande campanha interna de recolha de equipamentos, de auscultação de pessoas interessadas em ajudar estes alunos com mais dificuldades, porque há muita vontade de apoiar, mas às vezes parece que ninguém dá o primeiro passo, e então é preciso mobilizar-nos a todos. Muito bem. Boa tarde, Sr. Secretário de Estado, e muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez. Ainda sobre o impacto que refere deste contexto de isolamento, em entrevistas passadas já destacou as consequências psicológicas e emocionais que poderão resultar. Pode descrever-nos um pouco o trabalho que tem sido feito pelas equipas das escolas no acompanhamento desta dimensão, e também, mais especificamente, a que estruturas é que os estudantes podem recorrer se sentirem necessidade? Muito bem. Bom, de facto tenho destacado isso, é uma das minhas grandes preocupações, minha e de muitos de nós, e também de praticamente todo o governo, é o facto de nós termos
como consequências desta crise que estamos a viver, para além das consequências para a saúde daqueles que têm vindo a adoecer, dos que infelizmente já faleceram, nós já sabemos, vamos ter um impacto muito grande e muito sério na economia e em tudo o que isso traz para o bem-estar das pessoas. Já todos conhecemos muitos portugueses que estão em layoff, algumas pessoas que perderam emprego apenas nestas semanas, e por isso nós temos de perceber que o cuidar uns dos outros vai continuar por muito tempo, esta responsabilidade partilhada de contarmos uns com os outros. E outra fatura que vamos tirar daqui, certamente, é tudo o que se prende com o nosso bem-estar emocional, com a nossa saúde mental. Porquê? Porque nós não fomos feitos para estar fechados em casa. A família não me parece que seja uma instituição que tenha sido criada no pressuposto que estamos 24 horas por dia uns com os outros, por muito que adoremos as nossas famílias como eu adoro a minha, mas isto cria novas tensões, cria mais, alguns estão duplamente isolados. Ainda há pouco falava, por exemplo, um aluno recém-chegado a Portugal, imigrante, que não fala o português como língua materna, apesar de nós continuarmos a disponibilizar aulas de português de língua não materna, vai estar duplamente isolado, porque já não tem outras formas de comunicação. E tudo isto é uma fatura pesada. Para já, no imediato, as nossas escolas estão a trabalhar com as suas equipas de apoio à educação inclusiva. Os psicólogos escolares estão a trabalhar. Hoje mesmo disponibilizámos no site de apoio às escolas, numa parceria com a Ordem dos Psicólogos, um conjunto grande de dicas, sugestões para pais, famílias, educadores, para o autocuidado dos professores, para os próprios alunos, para não negligenciarmos o nosso bem-estar emocional. Ou seja, estamos a estudar em casa, estamos a fazer muitas coisas em casa, estamos em teletrabalho muitas vezes, mas há aqui uma parte que é importante, que é as emoções também estão lá e temos de ir cuidando delas para não afundarmos ou não deprimirmos no meio de tudo isto. Muito bem. Eu, se calhar, passava já para uma dúvida de um estudante que nos escreveu, o Henrique Lage, de 15 anos, da Escola Básica e Secundária à Beira do Douro, e que pergunta o Henrique: o facto dos estudantes do 10º ano fazerem todo o terceiro período através do ensino à distância vai levar a mudanças nos conteúdos programáticos do 11º ano, no ano letivo, que aí vem? Ou seja, isto assumindo que vai haver matérias que não serão lecionadas na totalidade. Como o Primeiro-Ministro teve a oportunidade de dizer, no dia em que se apresentaram as deliberações do Conselho de Ministros para este período especial, tudo o que estamos a fazer este ano, nos muitos cenários que vão sendo desenhados em função da evolução da pandemia, tudo o que estamos a fazer este ano tem implicações no próximo ano letivo. Ou seja, nós temos consciência que não estamos a ter o sistema a funcionar bem, nem de forma igual para todos, e por isso quem está no 10º ano vai ter oportunidade para ter recuperação de aprendizagens. E por isso às vezes têm-me perguntado porque é que houve aqui um foco nos anos terminais, nos anos de conclusão, porque esses já não vão ter a oportunidade no próximo ano letivo de recuperarem o que ficou para trás. Portanto, mais do que alterações dos conteúdos, é termos estratégias que vão ser desenhadas a seu tempo para recuperarmos. Muito bem. Relativamente a outra das estratégias que está a ser desenhada, dentro de alguns dias começará a emissão da programação da iniciativa Estudo em Casa. Qual é que é o papel que estes conteúdos ocupam na estratégia que foi precisamente desenhada? Bom, a primeira coisa que é preciso dizer, porque às vezes parece que tem havido aí uma confusão, é aquilo não é o ensino básico passado pela televisão. Não é? O que nós estamos a criar com estas equipas de professores são cerca de 900 horas de conteúdos trabalhados e difundidos através da televisão. Em primeira instância, porque
percebemos que, para além de tudo o que acontece pela internet, por plataformas digitais, etc., precisávamos também de ter recursos para aqueles alunos que não têm ou equipamento ou conectividade, e por isso estes conteúdos são passados, são transmitidos na RTP Memória, que passa também em TDT, portanto não carece de cabo, mas ficam depois disponíveis no RTP Play, numa aplicação que está a ser concluída com os materiais associados. Mas não dispensam o professor que está na escola, não dispensam a ligação à turma. Portanto, são um recurso adicional que complementa a planificação que o professor tem, mas que não esgota esse trabalho que é feito. Por exemplo, um aluno do 7º ano que não tenha possibilidade de se ligar por via como esta que estamos aqui a usar, mas terá um contacto do seu professor, do seu mentor na escola, do seu diretor de turma, do seu professor, para lhe ir dizendo amanhã vais ver este conteúdo, ir esclarecendo dúvidas. Temos tido a parceria do CTT para fazer chegar materiais e de associações de pais e de juntas de freguesia, para chegar materiais complementares, para que estes alunos, assim que retomarem a escola, poderem continuar nas suas turmas, com os seus amigos, e também fazer a recuperação de aprendizagens que for necessário. Portanto, ainda há pouco lia uma coisa que era, então, o ensino básico passou a ser pela televisão. Não. O ensino básico está inserido nos programas de ensino à distância de cada uma das escolas, que podem recorrer a estes recursos ou não. E, quando recorrem, devem entender que estes recursos não são suficientes. É preciso mais trabalho em cima deles. Muito bem. Na sequência disso, e já referiu anteriormente também, e já tinha dito que as desigualdades são agravadas neste contexto atual. De que forma, para além desse, é que se tem tentado mitigar este efeito? E também que acompanhamento tem existido dos casos já identificados? Certo. Nós temos, de facto, e é quase uma angústia para mim, nós sabemos que as crises agravam as desigualdades e o nosso papel é mesmo mitigá-las das melhores formas possível. Nós temos, antes de chegar até às aprendizagens, nós sabemos que a escola tem uma função importante de também alguma proteção social. Porquê? Porque, infelizmente, nós sabemos, há lares onde há violência, onde há negligência, onde não há comida, e a escola é um grande apoio para a identificação destes casos, para ajudar as famílias, para identificar, por vezes, até situações de violência que precisam de proteção especial. E, como eu dizia, angustia-me um pouco pensar que este elo de ligação, este elo de proteção, à distância não funciona tão bem. Portanto, o que é que nós estamos a fazer, também em conjunto com outras áreas do governo, como as migrações, a cidadania e a igualdade, a segurança social, o que estamos a fazer é garantir por todas as vias que estes alunos não ficam sozinhos. Ou seja, não ficam sozinhos na medida em que têm um contacto diário com várias pessoas, com o seu professor, com pessoas que dão apoio, com os professores que eram tutores na sua escola. Temos tido inúmeras parcerias e disponibilidades para nos apoiar nesta tarefa. Temos tido, já referi o CTT, mas temos várias organizações não governamentais, muitas vezes associações que estão sediadas em alguns bairros onde é mais difícil chegar. E as escolas têm os contactos destas pessoas que se têm vindo a disponibilizar para recorrerem a elas das formas possíveis e das formas que parecem impossíveis. E temos também tido uma articulação bastante boa com os municípios, com as câmaras municipais, com as juntas de freguesia, que são estruturas de proximidade, são quem conhece a cara de cada uma das pessoas, sabe muito melhor as situações específicas, para com eles e com as comissões de proteção de crianças e jovens nós irmos encontrando o máximo de soluções para
para conseguirmos chegar a estes alunos, não é? Logo numa necessidade muito básica, a nossa primeira preocupação foi continuar a fornecer as refeições aos alunos do escalão A da ação social escolar, e agora vamos alargar aos do escalão B, porque sabemos que muitas vezes, para muitas crianças, a única refeição que têm no dia é a refeição da escola. Aproveitamos então para dar espaço a mais algumas dúvidas dos nossos leitores, desta vez com um bloco dedicado ao ensino profissional, digamos assim. Foram várias as questões que nos chegaram. A Iris Sousa, por exemplo, da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa, 18 anos, pergunta se estas condicionantes vão ter algum tipo de impacto na nova via de acesso criada para os estudantes no ensino profissional ou ensino superior, e se existem datas previstas para as candidaturas neste novo regime. Bom, todo o calendário e todas as condições do acesso vão ser divulgadas em devido tempo pela Direção-Geral do Ensino Superior, pela Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, que é quem trata deste processo. De qualquer forma, a pergunta muito precisa da Iris, este concurso especial para estudantes do ensino profissional está aprovado, está publicado em decreto-lei, e a intenção dos meus colegas do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior é que sim, ele aconteça já este ano. Será que poderia aproveitar apenas para resumir de alguma forma de que forma é que este processo acontecerá no futuro para os estudantes que possam não conhecer? Certo, portanto, o que está previsto neste diploma, neste decreto-lei, é nós termos um conjunto de vagas, para além das que já existiam, a que podem concorrer os alunos destas vias de dupla certificação, e em que os instrumentos que contam para a fórmula de cálculo da sua média incluem a sua nota de acesso, aliás, sejam as notas internas das suas disciplinas, integrar a formação de contexto de trabalho e a PAP no cálculo da fórmula, e depois provas específicas que são feitas pelas instituições a que recorrem. Desculpem. E ainda sobre o ensino profissional, a Micaela Miranda, de 18 anos, que é estudante de marketing da Escola Profissional Gustavo Eiffel, tem uma pergunta relativa ao ensino profissional, tendo em conta que o ensino profissional é um curso de cariz prático, como poderá o ensino à distância resolver esta lacuna? E existem orientações específicas nesse sentido para as escolas profissionais? Sim, nós temos vindo a disponibilizar algumas informações. Nós temos um site que criámos logo nas primeiras 48 horas, que é o Apoio às Escolas. E esse site tem lá num cantinho as perguntas frequentes e já há muitas perguntas lá respondidas sobre o ensino profissional. Tem desafios muito, muito grandes, tanto o ensino profissional como o ensino artístico, não é? O aprender instrumento, a dança, etc. Tem algumas dimensões que estão comprometidas. O que é que nós temos vindo a fazer nas orientações que fazemos e também no que está no decreto-lei que foi publicado e que saiu esta segunda-feira? Dar flexibilidade às escolas para poderem fazer substituição de formas de trabalho em alguns módulos. As formações são muito diferenciadas, portanto algumas prestam-se mais facilmente a uma adaptação para trabalhar à distância, outras menos. As medidas que estamos a tomar visam, em primeiro lugar, que os alunos que estão no terceiro ano do ensino profissional consigam concluir a tempo de fazer o seu acesso ao ensino superior, se assim o entenderem. Porquê? Porque os do primeiro e segundo têm uma margem de recuperação, como falávamos há pouco também, dos módulos em atraso, das formações em contexto de trabalho. Uma coisa que estamos a fazer também é, sempre que possível, e tenho já recebido alguns bons exemplos disso, substituir a formação em contexto de trabalho por prática simulada. Que isto é reconhecido como válido também a nível europeu, que sabemos que estas qualificações têm âmbito europeu, e por isso essa possibilidade também é aberta, e fazer as provas de aptidão profissional à distância, de forma remota, como estamos agora a comunicar.
Muito bem. Estas diversas alterações que têm necessariamente sido aplicadas levam também à reação, quer de alunos, pais, professores, e, por exemplo, o anúncio de que a classificação obtida em exame não influenciará a nota interna do ensino secundário levou já a uma série de reações e até a criação de petições online que, alegando em princípio a melhoria da classificação final da disciplina do exame, é para muitos alunos do ensino secundário a única opção viável de melhoria da sua média interna. E a petição pedia, ou pede, a revisão das medidas aprovadas. O que é que acha desta posição? Com certeza depois haverão outras com as alterações que certo. Bem, isso eu acho sempre bem, porque é um instrumento que temos ao nosso dispor para fazer ouvir a nossa voz. Vamos ver, o que o decreto-lei que foi aprovado a semana passada e publicado esta segunda-feira estipula é que, face às circunstâncias que estamos a viver, face também à dimensão logística que é a operacionalização de uma época de exames e face ao adiar de calendário que esta situação impõe, nós este ano, a forma simples de dizer isto é: não temos exames nacionais, mas temos provas de ingresso. Nós sabemos, isto parece esquisito porque elas são o mesmo, mas o que isto significa é as classificações deste ano relevam apenas, têm efeito apenas sobre as provas de ingresso. Portanto, daqui do nosso lado, Ministério da Educação, o que estamos a garantir é que os alunos que estão este ano a terminar o secundário, terminam, veem o seu direito à conclusão assegurado e têm as provas de ingresso necessárias para concorrer ao ensino superior. Depois, estas questões portanto, de melhoria, não melhoria, de comparabilidade entre anos, etc., estarão certamente previstas num trabalho que está a ser feito do lado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que olha, no fundo, para o que nós entregamos e vê quais são as adaptações necessárias para termos um concurso o mais justo e equilibrado possível num contexto que é tudo menos previsível. Não é? Agora, o que é importante nós percebermos é que nós, num contexto muito afetado por muitas coisas, não ter a expectativa de que tudo corre de forma igual é ilusório, não é? Portanto, as adaptações são muitas, os resultados são diferentes necessariamente, o ano letivo que vem vai ser diferente e, portanto, estamos todos a esforçar-nos para encontrar as melhores soluções, e o feedback que temos tido destas reclamações dos alunos, preocupações, etc., são sempre um importantíssimo apoio no processo de decisão. Muito bem, nós teremos algumas questões mais específicas que leitores nos fizeram chegar que se prendem com esta dimensão de prova de ingresso / nota de frequência, mas antes disso, apenas uma pergunta sobre a avaliação, ou o que será a avaliação neste terceiro período. Numa entrevista recente, o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, destacou a possibilidade de afinação das estratégias de avaliação, citando o Ministro, e explicou que cada professor conhece melhor do que ninguém a sua turma e a sua realidade. A pergunta que faço é qual é que é o impacto deste contexto também no papel do professor, nomeadamente no que diz respeito aos métodos de avaliação. Certo. Bom, nós temos só retomando ainda, para eventualmente poupar tempo, como eu dizia, a conclusão do secundário e a realização das provas de ingresso é uma matéria que está identificada. Tudo o que tem a ver com melhorias, com condições de acesso, etc., será esclarecido pela Direção-Geral do Ensino Superior, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Portanto, neste momento, vamos ter aqui alguma calma, que é dizer esta parte já está definida, as informações sobre acesso sairão assim que forem decididas finalmente. Não é? Portanto, o facto do exame não contar para efeitos de melhoria ou contar para efeitos de melhoria não significa que esta decisão não impacte noutras que têm de assegurar igualdade de oportunidades e alguma comparabilidade entre os anos. Portanto, isto sou eu a dizer, não vou voltar a essa questão, mas cá estou. Relativamente à avaliação interna, obviamente tem de haver adequações dos critérios de avaliação
porque, por várias razões, a mais óbvia é, quando trabalhamos à distância, os instrumentos de avaliação que funcionam presencialmente podem não funcionar à distância e vice-versa. Se é fácil eu fazer, imaginem que esta entrevista era uma prova para mim, não é? E o Fábio e o Gonçalo eram o júri da prova, não é? Podiam ter critérios de avaliação e estar a avaliar a entrevista e no final dar-me uma nota. Agora, se fosse desliga o computador e vai fazer o teste que tinhas planeado tal e qual, depois ficavam assim na dúvida, mas quem é que fez o teste? Afinal, foi ele, ou foi o vizinho do lado, ou foi quem? Não é? O vizinho do lado não podia ser, porque estamos em confinamento. O irmão mais velho, seja quem for. E, portanto, o que as escolas estão a fazer já é a redefinir instrumentos de avaliação e critérios de ponderação em função daquilo que são as possibilidades e aquilo que se ensina. Não é? Ou seja, eu nunca posso avaliar o que não foi ensinado. E é nesse sentido que as declarações do Ministro fazem mesmo sentido, ou seja, os contextos são diferentes. Nós tivemos escolas que fecharam muito antes de outras, porque tinham alunos ou professores ou funcionários contaminados com o vírus. E, portanto, as condições já é sempre assim. As escolas, em função das suas realidades, adaptam os seus critérios de avaliação. E aqui o que temos é um salto que era um processo que já estava em curso de diversificação de instrumentos de avaliação, ou seja, ter mais instrumentos mais diversificados. Muito bem. Eu ia passar aqui a outra dúvida, neste caso da Sara Lança, de 16 anos, da Escola Secundária Romeu Correia, que pergunta a ela se as aulas presenciais para o 11º e 12º anos serão obrigatórias. Portanto, eu penso que a Sara estará a colocar a pergunta em função da possibilidade que foi colocada pelo Sr. Primeiro-Ministro e no Decreto-Lei de uma eventual retoma parcial de atividades em maio para o 11º e 12º, apenas nas disciplinas que são sujeitas a exame. Né? Portanto, o que está decidido é, a primeira coisa que tem de ser claríssima, e foi dito repetidamente tanto pelo Primeiro-Ministro como pelo Ministro da Educação, a primeira coisa que tem de ser dita é: isto só acontecerá se os peritos na área da saúde, que reúnem semanalmente com o Presidente da República, com o Primeiro-Ministro, também com a presença do nosso Ministro e do Ministro do Ensino Superior, se eles disserem é seguro. E se nós tivermos as condições de cumprir as normas de segurança e de higienização que são exigidas. Portanto, não vamos pôr aqui ninguém num risco desnecessário só porque apetece a um ou outro voltar à escola. Portanto, a segurança e a saúde pública está sempre em primeiro lugar. Depois, aquilo que o Decreto-Lei prevê também é que, portanto, imaginemos que isso acontece, ou seja, temos aqui uma curva boa que todos desejamos na evolução da pandemia, vamos supor que isso acontece e nós estamos em condições de, alguns em maio, no final de abril, fazer uma reavaliação e poder perspectivar alguma retoma, que já está a acontecer noutros países também, como é sabido, alguma retoma de atividades. Aquilo que o Decreto-Lei prevê, a partir daí, ia eu dizer, as disciplinas que eram oferecidas remotamente passam a ser oferecidas em regime presencial. Ou seja, nós não podemos ter, os nossos professores já andam a fazer o pino para se adaptar a tudo isto, não podíamos exigir que estivessem com não sei quantos da turma em presencial, não sei quantos em remoto. Aquilo que acautelámos foi que, se por decisão dos expressa dos encarregados de educação disserem o meu aluno, o meu filho não vai à escola, nós consideramos as faltas justificadas. Portanto, parece ser uma coisa um bocadinho ambígua na resposta à pergunta da Sara, mas o que estamos aqui a dizer é: sim, devem fazer as disciplinas, se não forem às aulas por decisão do encarregado de educação, não têm falta injustificada. Muito bem. Fábio, queres avançar para a próxima dúvida? Sim. Ainda sobre a classificação de exame nacional, não é exatamente a mesma questão que tínhamos falado há pouco.
há uma dúvida específica da Teresa Silvestre, da Escola Secundária da Aroca, que me parece que também vários leitores fizeram chegar, penso que será importante referir. Ela pergunta, tendo em conta este contexto em que o efeito de prova, que o Exame Nacional, a classificação, tem o efeito de prova de ingresso, num caso de um aluno que anula a sua disciplina, a classificação do exame contará também como nota de frequência? Sim, no fundo esse aluno passa a externo, não é? Passa a aluno externo. E as regras dos alunos externos, nestas condições, não se alteram. Ou seja, se eu não tenho a disciplina, posso fazer por exame para a conclusão do meu ensino secundário e aí a nota vale 100% para os lados todos. Para a prova de ingresso e para a prova e para a nota interna, porque não existe nota interna. Fica esclarecido. Pois as questões sobre exames são as que mais nos aparecem, nas dúvidas. Temos aqui a Marta Almeida, de 16 anos, do Colégio Amor de Deus em Cascais, também pergunta se existe um limite de exames que podemos realizar. Ou seja, a questão dela é se para além de fazer o exame às duas disciplinas que vão contar com prova de ingresso, se ela quisesse pode fazer um extra, como por exemplo filosofia, pergunta ela. Pode sempre, como aluno externo, qualquer aluno tem a possibilidade de se candidatar a exames que não fazem parte do seu plano de estudos ou que está para além da Bienal, mas sempre como externo. Ou seja, há um que é declarado como exame externo. Okay. Isso também é sempre, não muda agora. Não. Condições. Muito bem. A dúvida seguinte chega da Escola Secundária Camões. A Marta, de 18 anos, pergunta: alguém que faça um exame que necessita como prova de ingresso, eu faço esta pergunta porque realmente houve vários leitores que nos fizeram chegar. Alguém que faça novamente um exame que necessita como prova de ingresso, portanto uma disciplina que já esteja terminada, não verá a sua nota de frequência aumentada, mesmo no caso de obter uma nota superior? Isso era aquilo que eu explicava há pouco, não é? Quando eu dizia, a forma simples de explicar isto é: este ano só há provas de ingresso, isso significa que a classificação das provas releva para o ingresso. Portanto, é no fundo novamente a questão das melhorias, não significa é que não haja soluções do lado do ingresso para garantir alguma comparabilidade. Aqui uma questão mais, apesar de ter a ver com os exames, é mais burocrática. A Tânia Braz, de 17 anos, de Mirandela, pergunta que quem se inscreveu, portanto já se tinha inscrito nos exames, e inclusive é colocado uma cruz no ponto 4.8 que especifica utilizar como prova de ingresso. Com estas novas medidas decide não o fazer, tem de se, pergunta ela, desinscrever ou não necessita de fazer mais nada? Pronto, ainda bem que a Tânia faz esta pergunta, porque eu queria que alguém fizesse esta pergunta. Sim, vai haver um processo simples, também que vai poder ser feito online, de correção da inscrição. Portanto, esta desinscrição, está bem dito, é possível e poderá até haver alguém que descobre que precisa de uma prova que não estava marcada como ingresso e passa a precisar de estar. Mas é importante que todos façam isso. Nós vamos também fazer sair orientações do Júri Nacional de Exames brevemente sobre isto. Muito bem. Para a pergunta seguinte, a Beatriz Monteiro, 17 anos, estas medidas, pergunta ela, também se vão aplicar no próximo ano letivo aos alunos que neste momento estão no 11º, em específico pergunta se poderemos também escolher os exames que queremos fazer no 12º ano. Tudo o que está a acontecer este ano e toda a legislação que estamos aqui a pôr em prática neste ano decorre do estado de emergência, não é? Portanto, neste momento nós estamos a tomar as medidas que são necessárias para fazer face ao estado de emergência. Portanto, impactos das medidas de agora em anos posteriores serão avaliados em devido tempo, mas todas estas medidas são de caráter excepcional e extraordinário em função do período que estamos a viver. Eu calculo que a Tânia já esteja, como é que era o nome? Já esteja aí a fazer contas de cabeça, mas depois como é que eu comparo com a Beatriz, como é que eu comparo com o outro que este ano fez e não sei o quê, mas isso neste momento nós temos mesmo de lidar com a situação deste ano. Tudo o resto virá em devido tempo.
Muito bem. Sr. Secretário de Estado, uma última pergunta, depois deixo espaço também para uma mensagem que queira deixar, mas como referiu recentemente, ainda agora, passámos de um sistema quase 100% presencial para um sistema 100% à distância. Acha que no final deste cenário de contingência haverá uma maior aproximação entre estes dois modelos e será alguma possibilidade de futuro? Sim, repare, nós tínhamos já no plano do governo, e esse trabalho está em curso, um dos pilares do programa de governo é a transição digital, que tinha uma dimensão muito grande na área da educação. E esta crise introduziu aqui um acelerador nessa transição digital. Agora, eu acho que também o que esta ainda curta experiência de ensinar à distância mostra é que o contacto presencial, a nossa relação enquanto seres humanos não é substituída por nenhuma máquina. Ou seja, hoje temos, até há pouco tempo, tínhamos crianças a chorar de manhã a dizer não quero ir para a escola, agora choram a dizer eu quero ir para a escola. Temos os alunos a perceberem que os professores afinal fazem mesmo falta nas suas vidas. Temos professores com saudades dos alunos a sentirem tristes quando vão à escola e veem a escola vazia. E de facto educar é isso mesmo, não é só ensinar umas coisas, é relacionarmos para conseguirmos ensinar bem. E por isso eu acho que sim, aceleramos competências digitais, aceleramos a produção de recursos que vão ficar, disponíveis, mas também revalorizamos muito o que é a relação humana no ato educativo e porque é tão importante estarmos juntos. Eu tenho dito, e às vezes até brinco com alguns amigos meus, que iam àquelas reuniões de encarregados de educação e diziam: meu filho é um anjo, não faz nada disso que as pessoas estão a dizer. Agora já estão desejantes de confirmar que afinal o filho não era esse anjo que eles pensavam que era. E portanto esta é uma dimensão muito, muito importante e por isso mesmo eu espero que isto tudo passe depressa e que possamos voltar a abraçar-nos e a contar segredos aos ouvidos uns dos outros, sem termos de estar a gritar, porque há regras de distanciamento e que brevemente sejamos uma página dos manuais de história do futuro, porque certamente este período entrará nos manuais de história do futuro e consigamos sair disto muito rapidamente. E isto carece da colaboração de todos. Cada um de nós tem que se perguntar o que é que eu posso fazer, mais do que estar à espera que os outros façam tudo por mim. E na sala de aula, ainda que remota, também é assim. Com certeza. Sr. Secretário de Estado, agradeço muito a sua presença, o seu tempo e a sua disponibilidade aqui ao esclarecer estas dúvidas também dos estudantes que nos chegaram. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Obrigado também a todos os que estiveram a assistir. Já sabem, podem acompanhar as últimas notícias e desenvolvimentos através do site forum.pt e da plataforma estudanteisolamento.pt. Uma boa tarde a todos e já sabem, fiquem em casa.